sobre leis sistêmicas. A segunda lei sistêmica é o equilíbrio entre dar e receber. Segundo os estudos de Bert, entre pais, filhos, casais, existe uma ordem natural no processo de dar e receber. Essa ordem obedece uma hierarquia etária, ou seja, vem dos mais antigos para os mais jovens. Os pais dão amor e carinho aos seus filhos e eles recebem. Porém, muitas famílias passam por sérios problemas quando essa ordem é invertida, e essa alteração no processo de dar e receber pode afetar em várias questões comportamentais, emocional dos filhos. Enfim, e isso acontece em prol da união e da felicidade dos pais. Por quê? Porque filho recebe, e quando os papéis invertem, acontece esse desequilíbrio. A lei do equilíbrio fala sobre a troca entre dar e receber. Caso uma pessoa dá e outra só recebe, automaticamente há um desequilíbrio. Os desequilíbrios nas relações aparecem como rupturas. Nessa relação, aquelas que recebem podem agir de 3 formas. A primeira, ser grato pelo muito que recebeu. Segundo, tentar diminuir e atacar a pessoa que deu muito a ponto de uma das partes se sentir tão inferior quanto a outra. E também deixar a pessoa que deu muito, ou seja, transmitindo, abandonando a relação, enfim. Sendo assim, para que os relacionamentos sejam duradouros, para que o amor dê certo, é extremamente importante que o equilíbrio entre dar e receber seja respeitado. E isso funciona em tudo. Quantas vezes eu me deparo com mulheres que fazem muito, se sentem exaustas, desgastadas porque não recebem. Da mesma forma, eu percebo muito isso dentro das organizações, das empresas. Quando a empresa faz muito e o colaborador faz pouco, não está alinhado o dar e receber. Da mesma forma, quando acontece com o colaborador. O colaborador, talvez em algum momento, um exemplo somente que eu estou usando aqui. Talvez o colaborador faça muito e a empresa não proporcione para realmente nutrir essa questão do dar e receber. Então, tem que estar muito alinhado. Eu faço muito, eu dou muito, porém eu preciso receber proporcionalmente a mesma questão, da mesma proporção, aliás, para realmente ficar alinhado. Então avalie na sua vida, nas suas relações, se talvez por uma questão inconsciente, que eu acredito que sim, que na maioria das vezes os nossos comportamentos acontecem de forma inconsciente, você talvez esteja exigindo muito das pessoas com as quais você se relaciona e recebendo e dando pouco. Talvez seja o caso também. Sobre leis sistêmicas. A terceira lei sistêmica é hierarquia. A lei da ordem, que fala sobre a ordem natural das coisas. Isso significa que quem vem primeiro é o mais antigo e deve ter prioridade sobre quem vem depois. Ou seja, nos sistemas familiares, os pais têm prioridades sobre os filhos. Os pais são grandes e os filhos pequenos. Deste modo, retomamos a segunda lei, que quando esta ordem natural é invertido, de modo que os pais sintam-se menores que os filhos, o estado emocional fica alterado. E isso gera um grande desconforto, que por sua vez
é manifestado em forma de sofrimento ou alguma outra situação autoimposto. A quebra dessa lei causa pressão. O que isso acontece? Busca restaurar o lugar na ordem de cada um dentro do sistema. E é bem comum essa lei ser quebrada quando os mais novos tentam curar a dor dos mais velhos. A ajuda nesse sentido é possível desde que permaneçam em seus respectivos lugares. Algumas questões muito práticas que eu me deparo todos os dias. Quando eu vou fazer uma constelação familiar, na constelação sempre apresenta, por exemplo, quando os filhos se sentem maiores que os pais. Há uma desconexão ou talvez até uma falta de conhecimento no sentido. Por exemplo, um filho que é cientista, doutor, enfim, muito desenvolvido intelectualmente, e os pais de origem muito simples. O que acontece, gente? Muitas vezes, quando esse pai não honra, não tem esse olhar, esse entendimento da importância dessa lei da hierarquia, o filho se sente maior do que os pais. Sim, em um processo inconsciente. E isso causa grandes impactos em vários sentidos. Então é muito importante que a gente tenha esse olhar, não somente com os nossos pais, também com as outras pessoas, que a gente tenha o olhar de verdade de entender que uma hierarquia existe, assim ela é, não podemos mudar, e a partir desse momento a gente consegue ter um olhar para todas as pessoas e isso traz sabedoria. E outra questão bem importante é a gente entender da importância que essas 3 leis sistêmicas têm em nossas vidas pessoais e profissionais para que realmente não aconteça nenhuma disruptura, causando grandes impactos nas nossas vidas. Sobre o hábito de agradecer. Assim como reclamar é um hábito, agradecer também. Um dia havia em uma casa um homem que tomava o seu café olhando para o sol em um belo dia de trabalho. Enquanto ele olhava para a janela, ele se deparou com uma pessoa. Era um catador de lixo que estava procurando comida. No mesmo momento ele olhou, ficou impactado, colocou as 2 mãos na posição de agradecer e disse: graças a Deus eu tenho comida para comer. O catador de comida catou a sua comida, seguiu seu caminho e enquanto ele andava se deparou com um louco falando. Ao mesmo tempo ele disse: graças a Deus eu não sou louco. O louco seguiu o seu caminho, a sua jornada, e enquanto ele estava quase no final, passou por ele uma ambulância que transportava um doente. Ele parou, pensou, refletiu e disse: graças a Deus eu não estou doente. O doente chegou ao hospital, que era o seu destino, aguardou na recepção e alguns movimentos foram acontecendo. De repente, ele olha para o corredor e se depara com uma situação. Era um corpo coberto por um lençol. Uma pessoa que estava ali sem vida. E aí ele pensou: graças a Deus eu estou vivo. Ou seja, somente aquela pessoa que estava ali não teve a oportunidade de agradecer. Nós temos todos os motivos suficientes na vida para agradecer.
Todos os dias somos presenteados com o presente mais maravilhoso dessa vida, que é estar vivo, viva. Se você acordou hoje, você sentou na sua cama, você sentiu a sua respiração, você sentiu seus olhos abrir e poder olhar para tudo que está em seu envolto, será que não é motivo suficiente para agradecer? Pela vida, pelo trabalho, pela família, pela saúde, por exatamente tudo. Pessoas que são gratas, elas têm consciência de agradecer, inclusive pelos maiores perrengues que passam na vida. Sabe por quê? Porque elas entendem que são momentos de perrengues que acontecem os maiores aprendizados, as experiências que transformam, que fazem com que realmente sejamos muito melhores. O que você tem feito na sua vida? Você tem agradecido por exatamente tudo? Ou você é daquelas pessoas que reclama de tudo o tempo inteiro? Se chove, reclama porque chove. Se faz sol, reclama porque faz sol. Ou seja, sabe aquele tipo de pessoa que nem Jesus Cristo conseguiu agradar todo mundo? Imagina nós, meros seres humanos, vamos conseguir fazer isso. É humanamente impossível. E eu quero deixar uma dica do fundo do meu coração para você. Agradeça mais. Eu sempre escuto de que as pessoas precisam de um mundo melhor. Não teremos um mundo melhor se não tivermos pessoas melhores. Agradeça mais e seja grato, grata. Sobre ajudar as pessoas. O que eu vou compartilhar aqui é fundamentado no estudo de Bert Helling, um dos meus mentores, pelo qual eu admiro muito. E eu gosto de trazer o fundamento porque o assunto que eu vou tratar pode assustar algumas pessoas. Se você quer ajudar quem não pediu a sua ajuda, desculpe, mas você está sendo extremamente metida ou talvez até inconveniente só pelo fato de realmente fazer algo que não foi pedido a você. Exatamente. Por exemplo, você é um filho e aqui você tem um pai que tem alguma questão com alcoolismo, que não se alimenta, que tem algum hábito que não auxilia ele. É normal você, como filho, amando muito esse pai ou essa mãe, você querer fazer algo por eles. Por exemplo, essa mãe aqui é fumante e você quer de todo jeito que ela pare de fumar, porém não é a vontade dela. O que isso acontece? Ela não vai fazer porque ela não pediu a sua ajuda, porque não é da vontade deles. E aí entra uma outra questão que nós precisamos olhar. O filho está aqui, ele veio depois. Aqui eles vieram antes. E quem veio antes sempre tem muito maior sabedoria. E aí você pode me questionar: nossa, mas eu sou doutorado, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho aquele outro. Não importa, não é nessa questão. Você precisa olhar com muito respeito, com muita honra e entender que se não pediu a sua ajuda, você não tem o direito de querer decidir por essas pessoas. Quando nós queremos decidir por outras pessoas, a gente está tirando o poder de decisão dessas pessoas e isso faz com que gere um grande desequilíbrio no sistema. E eu sei que muitas vezes a intenção é de querer ajudar, de querer melhorar a vida das pessoas, mas você consegue melhorar e se melhorar se você parar de ficar aqui voltada ao seu sistema familiar e caminhar para a vida. Uma outra questão bem importante
que eu gosto de falar com as pessoas é sobre ser juiz ou seu próprio advogado. Seja em muitos momentos o seu próprio advogado e não o juiz que está o tempo inteiro ali determinando certo e errado, certo e errado. E outra questão bem importante que pode acontecer aqui nesse sistema familiar, que eu posso ter outras pessoas, tá? Uma irmã, talvez um irmão ou algum outro familiar que fez alguma coisa que eu desaprovo, que eu achei muito errado, me enganou, foi para um caminho que eu não concordo, e faz parte, está tudo bem, você tem o direito sim de discordar. Porém, o que você não pode fazer é excluir essa pessoa do seu sistema familiar. Quando você exclui essa pessoa, causa aqui, tá? Alguma coisa oculta que vai trazer para você, principalmente, algum emaranhado, alguma situação de desconforto, e vai fazer com que você olhe para essa situação entendendo que ela está aqui, ela faz parte do seu sistema e que você precisa entender isso. Tá? Você não tem o direito de excluir ninguém, por mais mal que essa pessoa fez na sua vida. Ela é o seu sistema. Você precisa entender, trazer para o coração, porém seguir a sua vida sem julgamento. Então, a partir do momento que a gente entende isso, tudo fica mais leve, tudo fica mais fluido, as coisas fluem, porque eu entendo que, nossa, eu honro meus pais, eu tenho verdadeiro amor, porque eles me deram a vida, e por mais que eu ame eles, eu não tenho o direito de querer mudar eles, de fazer com que eles sejam como eu quero. Isso acontece nos relacionamentos com os filhos. Quantas vezes, tá? Pai e mãe querem dar para os filhos tudo aquilo que não receberam aqui dos seus pais, e causa um grande conflito aqui. Por quê? Porque o que você está dando para esse filho é o que você gostaria de ter recebido e não recebeu. Então, a importância da gente olhar com mais carinho para essas questões, para que realmente a gente consiga caminhar com mais leveza e principalmente viver com mais plenitude. As leis sistêmicas, nomeadas por Bert como as ordens do amor. O que é isso? São estruturas em 3 leis básicas que devem ser respeitadas para que haja harmonia dentro do sistema. São elas: o pertencimento, em que todos têm o direito igual de pertencer a determinado sistema a qual se encontram; o equilíbrio entre o dar e o receber, em que o credor e o devedor devem sempre ser equivalentes; e também a terceira ordem, que é a hierarquia, em que os mais antigos têm precedência aos mais novos. Então, vamos conhecer a primeira lei, o pertencimento. Todos têm o direito de pertencer. A lei do pertencimento garante que todas as pessoas, independentemente de uma atitude condenável ou talvez uma situação que você não concorde, elas continuam tendo o direito de pertencer ao sistema, à família ou à organização. Enfim, pertencer é uma necessidade básica. Esse vínculo é o nosso desejo mais profundo de todo o ser humano. A lei do pertencimento diz que todos que fazem parte de um sistema familiar jamais podem ser excluídos ou deixar de pertencer. Nos casos em que há exclusão de um membro da família, acaba se criando um efeito paralelo, que consiste na repetição não intencional do comportamento reprovável. Em alguns membros das gerações seguintes,
filhos, netos ou bisnetos, ou ainda como questões entre irmãos ou casal, quando isso acontece, o sistema busca por uma reinclusão. Quando isso acontece, o sistema busca por uma reinclusão de quem está afastado na forma de alguma dificuldade, para que os membros do sistema, pela tal dificuldade, só passa quando o membro é incluído novamente no sistema. Eu quero compartilhar com vocês um exemplo muito prático da importância que é entendermos a lei do pertencimento. Por exemplo, o pai ou a mãe ou o irmão, algum familiar seu fez alguma coisa que você discorda, que feriu seus valores, e você diz o seguinte: eu não tenho pai, ele não existe para mim, não importa a situação. Eu não tenho irmão, ele morreu para mim. Você exclui essa pessoa do sistema e isso causa grandes impactos. O que é o ideal fazermos neste momento? Entender que faz parte do nosso sistema. Se é pai ou mãe, eles nos deram o presente mais precioso, que foi a vida. E hoje, sobre o olhar de adulto, você pode fazer com ela o que você quiser. Então, olhe para essa situação e entenda que você precisa trazer essas pessoas para o seu coração. Agora, conviver é uma questão de escolha. Você decide. Se faz bem para você, ótimo. Se não faz, faça a escolha que for conveniente para a sua vida. Porém, não exclua nenhuma pessoa da sua vida. Pare de sentar na cadeira de juiz e ficar apontando o dedo para os erros dos outros, por mais que isso te feriu profundamente, de alguma forma faz parte da sua vida e em algum momento você vai entender que isso contribuiu para o seu crescimento. Pense sobre isso. Olhe com muito carinho e eu tenho certeza absoluta que a partir do momento que você fizer esse alinhamento, tudo muda. O poder do autoconhecimento. Eu sempre falo que quem não se conhece está cego na vida. E é exatamente isso, porque uma pessoa que se conhece, ela entende que ela tem autonomia, ela caminha para frente, ela tem percepções sobre si. E quando isso acontece, tudo flui de uma forma como tem que ser. E quando não flui, essa pessoa que se conhece tem recursos para usar nos seus maiores desafios. Eu quero compartilhar com vocês uma técnica que eu aprendi com o Richard Moss, que é incrível, que ele chama a mandala do ser. Muito aplicado em autoconhecimento, e ele nos questiona no seguinte: para onde vai a nossa mente quando não estamos no aqui e o agora, no estado de presença? Então, para ficar mais fácil o entendimento, eu distribuí aqui essa mandala do ser como seria na vida real como ela é. Então, aqui está você, aqui estou eu, representando aqui o agora, o estado de consciência, a plenitude, o que realmente você pode fazer em termos de entrega, fazer o seu melhor, tendo percepção de si mesmo. Isso é o estado de presença, o aqui e o agora, certo? Quando você está aqui. Quando você não está aqui, isso quer dizer que estamos no passado, ou estamos no espaço do outro, ou no futuro, ou estamos sendo comandados pelas nossas crenças, pelos nossos padrões. Especificando cada um desses pontos, o que isso quer dizer? Quando eu me afasto do meu estado de presença no aqui e o agora, eu posso estar no passado,
Ou seja, o que o passado diz sobre mim? Quais são as minhas histórias, os meus padrões, enfim, aquilo que eu carrego na mochila que muitas vezes pode ser muito pesada, muito dolorosa e eu preciso resolver de alguma forma. Ou talvez pode ser que não, pode ser que seja um passado incrível, uma história bonita e que só me traga boas recordações. Se acontece, provavelmente eu estou no estado de presença, eu não estou no passado. Então, pessoas que não conseguem viver o seu aqui e o agora, o seu estado de presença, elas estão aqui, ó, presa no seu passado. Então, olhe para o seu passado, entenda o que ele diz sobre você e perceba que você precisa caminhar na vida estando no estado de presença. Quando eu saio novamente do meu estado de presença, eu vou para o espaço do outro. O que isso quer dizer, tá? Que a todo momento eu estou preocupado em agradar os outros e também preocupado em o que o outro vai pensar de mim, o que vão dizer, o que vão achar, enfim. É uma pessoa que não vive a vida dela, não consegue usufruir do melhor da vida, porque o tempo inteiro ela está tentando agradar os outros e jamais agradar a si mesma. E de novo ela sai do estado de presença e se afasta do seu aqui e o agora, o que realmente está no controle dela, o que ela pode fazer, porque passado já foi. Controlar o que os outros pensam, o que os outros acham é loucura, é insano. E aí a gente vai para o outro ponto, que é os nossos padrões, as nossas crenças, o que realmente eu acredito sobre a vida, sobre as pessoas, sobre tudo. E quando a gente fala em crença, é a certeza absoluta sobre algo, sobre alguma coisa, mesmo que muitas vezes essas questões não nos ajudem, mas é uma convicção e eu preciso entender se eu tô tão convicto de algo, mas se isso não está contribuindo na minha vida, é sinal que alguma coisa está me limitando e eu preciso olhar essas crenças como verdade absoluta, se realmente elas são de verdade ou se realmente é um padrão, uma interpretação que eu aprendi sobre a vida. Certo? Então, quando eu estou aqui presa às minhas crenças, eu não estou. Sabe aquelas pessoas que vivem numa vida querendo ir para algum lugar e lugar algum porque elas não sabem para onde vão? Provavelmente são pessoas que estão em um desses pontos. E aí vem o futuro, certo? Quando eu me afasto do meu aqui e o agora e eu vou lá para frente, para o meu futuro, eu fico pensando o seguinte, olha só, em vez de caminhar para a vida, eu fico aqui, ó. Eu fico preocupado ou preocupada com situações. Será que eu vou dar conta? Será que eu vou ter recursos financeiros para dar conta de toda a estrutura familiar que eu tenho? Será que realmente, por exemplo, se eu entrei em uma empresa nova ou assumi um novo desafio, será que realmente eu vou conseguir agradar todas as pessoas? Será que? De novo, eu não consigo estar no meu aqui e o agora, no meu estado de presença. E quando a gente sai daqui, a gente se afasta de quem realmente somos em essência. Nós não conseguimos viver e fazer aquilo que realmente nascemos para ser. Essa é uma ferramenta incrível, é maravilhoso sentir. Eu acredito que realmente a magia está no sentir, porém dessa forma eu acho que fica muito fácil de entender e refletir sobre você realmente está vivendo o seu aqui e o agora na sua potencialidade máxima, ou você está preso no passado por alguma situação? Você está vivendo o espaço do outro, preocupado no que o outro vai dizer ou vai pensar?
E aí é que você se frustra, porque se nem Jesus Cristo conseguiu agradar todo mundo, que dirá nós, meros seres humanos, ou você está muito preocupado com um futuro que talvez você esteja tornando ansioso, ansiosa e nem sabe o que vai acontecer porque não depende de você, ou você está aqui nos seus padrões. Percebe que isso, principalmente aqui e aqui, foge muito do nosso controle e realmente se afasta daquilo que realmente podemos fazer? Então a minha dica é que você se perceba mais, que você entenda que ter consciência é realmente ter percepção, principalmente sobre você. E quando você tem essa percepção, você consegue ter uma visão melhor do que acontece aqui nessa mandala do ser, que também pode ser o ser seu, a sua vida. Autoria própria. Um convite para você, mulher, resgatar seu feminino e assumir o protagonismo da sua vida. Você tem autoria própria? Você tem recursos internos para usar diante dos maiores desafios? Tem autonomia, estima, coragem para realizar os seus desejos? Ao longo da minha jornada, tenho me deparado com mulheres que têm de tudo: carreira de sucesso, vida confortável, família maravilhosa e ao mesmo tempo sentem um vazio, uma sensação de que sempre falta algo. Do mesmo modo, existem aquelas mulheres que já fizeram de tudo, ou melhor, quase tudo, porém só construíram obesidade mental, já que nunca se sentiram preparadas para trilhar uma vida de propósito, realização, enfim, tudo que realmente as desejam para a sua vida. Percebendo esses desafios, durante mais de 10 anos conduzindo pessoas, criei um método extraordinário de minha autoria, baseado no que realmente acredito e nas minhas experiências adquiridas ao longo de minha carreira. Funcionou na minha vida e com diversas mulheres que conduzi em treinamentos e mentorias e as conduzo ainda hoje. A autoria própria é uma imersão que vai a fundo para que você tome consciência e autonomia através do seu amor próprio, da inteligência emocional e autoconhecimento. Vamos trabalhar a fundo esses itens e muito mais. É um convite para você reescrever a sua autoria própria. É uma página em branco esperando por você. A vida se trata muito mais de reescrever a sua história do que escrever. Desde que nascemos, somos e fomos moldados pelos nossos pais, escola, sociedade e afins. Crescemos e só repetimos tudo que ouvimos, vimos, sentimos repetidas vezes. Isso tudo sem que seja o seu desejo, porém é o que nós estamos programadas para executar. Eu quero de verdade, com a sua permissão, pegar a sua mão e conduzir para que você tenha autoria própria, assumindo o protagonismo da sua vida. Vem comigo, vamos trilhar essa jornada que será incrível. Olá! Sou Sônia Mara do Nascimento e hoje vou compartilhar com você um projeto incrível, Autoria Própria. E convido você para fazer uma reflexão. Você tem sua própria autoria? Tem recursos internos para usar diante dos maiores desafios da sua vida? Tem autonomia, estima, coragem para realizar seus desejos? Ao longo da minha jornada, tenho me deparado com pessoas
que tem de tudo: carreira de sucesso, vida confortável, família maravilhosa e ao mesmo tempo sente um vazio, uma sensação de que sempre falta algo. Do mesmo modo, existe aquele grupo de pessoas que já fizeram de tudo, ou melhor, quase tudo, mas só construíram obesidade mental, já que nunca se sentiram preparados ou preparadas para sair da zona de conforto e criar uma vida de realização. Desde que nascemos, carregamos muitas crenças. Se ela é possibilitadora, nos ajuda a superar desafios e seguir em frente. Porém, quando é limitante, nos aprisiona e cria sabotadores, nos fazendo perder grandes oportunidades. É isso mesmo. Quando nascemos, somos igual um HD externo, prontos para receber tudo, de acordo com as nossas experiências que foram criados em nossa vida. Percebendo esses desafios, durante mais de 10 anos de jornada e desenvolvimento de pessoas, criei um método extraordinário de minha autoria, baseado no que realmente acredito e nas minhas experiências adquiridas ao longo da minha carreira, que funcionou comigo e com diversas pessoas que conduzi e conduzo através das minhas mentorias e treinamentos. Vamos a fundo no projeto agora. Autoria própria é um método de desenvolvimento humano que pode ser realizado individualmente ou em grupos, com o objetivo principal de levar as pessoas a terem um novo olhar sobre si mesmos, inteligência emocional, consciência, autonomia, clareza e propósito. Eu acredito verdadeiramente que a vida é muito maravilhosa para você ficar olhando para o passado e se lamentando. O importante agora é reescrever a sua própria história com a sua autoria e sobre o olhar de adulto. Seja o condutor, a condutora da sua autoria própria. Vem comigo trilhar essa jornada. O tempo certo, ele também existe. Um fazendeiro que lutava com muitas dificuldades possuía alguns cavalos para ajudar nos trabalhos em sua pequena fazenda. Um dia, seu capataz veio trazer a triste notícia de que um dos cavalos havia caído num velho poço abandonado. O poço era muito profundo e seria extremamente difícil tirar o cavalo de lá. O fazendeiro foi rapidamente até o local do acidente, avaliou toda a situação e se certificou que o animal não haveria se machucado. Então, ele constatou que pela dificuldade e alto custo para retirá-lo do fundo do poço, achou que não havia necessidade, de que não valia a pena investir na operação pelo fato do cavalo ser muito velho. Foi aí então que tomou a difícil decisão. Determinou ao capataz que sacrificasse o animal. Então eles decidiram jogar terra no poço até enterrá-lo o animal ali mesmo. E assim foi feito. Os empregados, comandados pelo capataz, começaram a lançar terra para dentro do buraco, de forma a cobrir o cavalo. Mas à medida que a terra caía sobre ele, sobre o seu dorso, esse animal se chacoalhava, se sacudia, né? E ela ia se acumulando no fundo. Isso fazia com que abrisse a possibilidade do cavalo ir subindo. Logo os homens perceberam que o cavalo não se deixava enterrar, mas ao contrário, enquanto mais terra eles jogavam para cobrir o animal estava subindo. À medida em que essa terra ia enchendo o poço, ele foi subindo, até finalmente conseguir sair. Veja bem,
Muitas vezes a gente passa por desafios, muitas vezes a gente cai no fundo do poço e lá a gente permanece. E assim como essa história da terra, que o animal chacoalhava o dorso e foi subindo, é as nossas tristezas, as nossas dores, os nossos desafios. Eu costumo dizer sempre que o fundo do poço ele faz parte da nossa vida, mas quando a gente cai é por um único objetivo, é para que a gente aprenda, para que a gente se fortaleça e para que de verdade nós possamos aprender que com os nossos recursos internos, o fundo do poço ele serve para um único motivo, para que a gente possa sair, pegar impulso e seguir a jornada com aquilo que faz sentido em nossas vidas. Pense profundamente sobre isso e talvez se você esteja passando por um momento bem desafiador, esteja lá no fundo, existem infinitas possibilidades para você fazer movimentos e se fortalecer e aprender coisas que você jamais aprenderia se não estivesse lá. O que é a constelação familiar? Constelação familiar, também chamada de constelação sistêmica, é uma nova abordagem da psicoterapia sistêmica fenomenológica, criada e desenvolvida pelo alemão Bert Hellinger, após anos de pesquisas com famílias, empresas e organizações em várias partes do mundo, buscando o diagnóstico, a solução dos conflitos. O resultado desses experimentos causou um método incrível que se transformou em um trabalho simples, profundo e direto. Resumindo em uma linguagem simples, é um método que faz o alinhamento e o posicionamento de uma situação, seja ela qual for. A abordagem familiar é o alinhamento proveniente das questões familiares, pai, mãe, filho, filha, avô, avó, ou seja, tudo que se relaciona à origem sistêmica. Então, desde problemas de relacionamento de casal, com filhos, todos os tipos de vícios, problemas emocionais, dificuldades diversas podem ser compreendidas, amenizadas e muitas vezes solucionadas com a ajuda da constelação familiar, desde que o cliente esteja disposto a realmente fazer as mudanças necessárias a partir das informações que teve na constelação. Então, é uma responsabilidade que precisa ser dividida entre o constelador e o constelado. A segunda abordagem é a estrutural. É uma abordagem focada em soluções, não envolve a questão familiar, e sim os problemas dentro dos departamentos. É uma abordagem voltada para as organizações. Matthias Vargas e Insa Spanher, um casal alemão que desenvolveram essa abordagem rica, construtivista para as constelações. O estudo deles traz a teoria e a prática de mais de 100 tipos de constelações sistêmicas estruturais. O que eu percebo no meu dia a dia com a constelação estrutural? Existem muitos desafios nas organizações. Por exemplo, pessoas que não conseguem liderar, pessoas que não conseguem ser lideradas, e tudo isso tem um porquê. Os desafios entre os departamentos, e algo muito incrível acontece quando a gente olha com um olhar sistêmico para tudo isso. Uma conexão entre os sistemas acontece. Por que acontece? Porque as pessoas entendem o porquê existem esses desafios e também, olha bem, por exemplo,
Alguém recebe uma grande oportunidade dentro da organização e por algum motivo ele não consegue exercer essa oportunidade. Existem vários métodos dentro da constelação estrutural que se encaixa perfeitamente com o desafio que a pessoa está vivendo no momento. E também é muito bacana a empresa olhar para o seu negócio de uma forma sistêmica. Quando isso acontece, o colaborador faz a parte que lhe cabe e a empresa faz a parte que também compete a ela. Por quê? Porque está tudo sistemicamente alinhado. Então, é um método realmente revolucionário que vale muito, muito, muito a pena conhecer. É de sua grandeza. Sempre que eu me deparo com algumas situações e que me levam a uma reflexão profunda, eu me questiono e me pergunto sobre: será que as pessoas têm percepção da sua grandeza? Perceba a sua grandeza e que falta você faria para o mundo se você não estivesse aqui. É de sua grandeza ter percepção sobre si. É de sua grandeza ter autocompaixão. É de sua grandeza ter estima por você. Porque se você não tem estima pela sua vida, pelo que você é, pelo que você construiu, como você pode esperar pelo outro? É de sua grandeza ter amor próprio. Como podemos amar o outro se não amamos a nós mesmos? É de sua grandeza viver a vida da melhor forma. É de sua grandeza honrar pai e mãe. É de sua grandeza olhar para a sua história de vida e olhar o quanto você percorreu até aqui. E muitas vezes a gente só olha o que falta e não o que já conquistamos. É de sua grandeza parar e agradecer por tudo que você conquistou. Pare e pense comigo. Quantas vezes você pediu para ter tudo que você tem hoje? E talvez você nem pare para perceber, para olhar e para agradecer. É de sua grandeza entender que não somos perfeitos, que o ser humano ele é perfeitamente imperfeito. É de sua grandeza entender que está tudo bem as pessoas discordarem de você. E que bom que elas discordam. A gente aprende muito mais com aquelas pessoas que discordam da gente, que tiram a gente da zona de conforto, do que aquelas que estão concordando o tempo inteiro. Porque isso não faz com que a gente melhore, não nos desafia a pensar diferente. É de sua grandeza a sua vida. É de sua grandeza agradecer mais e reclamar menos. A grande grandeza, a sua vida. Usufrua e viva da melhor maneira, porque você tem o seu valor e a sua grandeza. É de sua grandeza. Sempre que eu me deparo com algumas situações e que me levam a uma reflexão profunda, eu me questiono e me pergunto sobre: será que as pessoas têm percepção da sua grandeza? Perceba a sua grandeza e que falta você faria para o mundo se você não estivesse aqui. É de sua grandeza ter percepção sobre si. É de sua grandeza ter autocompaixão. É de sua grandeza ter estima por você. Porque se você não tem estima pela sua vida, pelo que você é,
pelo que você construiu? Como você pode esperar pelo outro? É de sua grandeza ter amor próprio. Como podemos amar o outro se não amamos a nós mesmos? É de sua grandeza viver a vida da melhor forma. É de sua grandeza honrar pai e mãe. É de sua grandeza olhar para a sua história de vida e olhar o quanto você percorreu até aqui. E muitas vezes a gente só olha o que falta e não o que já conquistamos. É de sua grandeza parar e agradecer por tudo que você conquistou. Pare e pense comigo. Quantas vezes você pediu para ter tudo que você tem hoje? E talvez você nem pare para perceber, para olhar e para agradecer. É de sua grandeza entender que não somos perfeitos, que o ser humano ele é perfeitamente imperfeito. É de sua grandeza entender que está tudo bem as pessoas discordarem de você. E que bom que elas discordam. A gente aprende muito mais com aquelas pessoas que discordam da gente, que tiram a gente da zona de conforto, do que aquelas que estão concordando o tempo inteiro. Porque isso não faz com que a gente melhore, não nos desafia a pensar diferente. É de sua grandeza a sua vida. É de sua grandeza agradecer mais e reclamar menos. A grande grandeza, a sua vida. Usufrua e viva da melhor maneira, porque você tem o seu valor e a sua grandeza. A importância de olharmos para a nossa história de vida. Sim, todos os padrões, todos os desafios e emaranhados que enfrentamos hoje na vida adulta é reflexo da nossa história de vida. Eu sempre falo no meu dia a dia da importância de realmente conseguirmos olhar para essas raízes. Porém, nem sempre é fácil. E a maioria das pessoas preferem não olhar porque causam dor. E eu compreendo isso porque realmente é assim que funciona. Porém, não tem como seguirmos na vida se não olhar para esses padrões. Quando eu falo em história de vida, precisamos entender que aqui estou eu, certo? E que eu tenho um pai e uma mãe. E que esse pai tem um pai e uma mãe. Essa mãe também tem um pai e uma mãe. Quem está aqui recebe as informações desse sistema familiar que vem daqui, aqui e é o reflexo do que acontece aqui. Porém, essa história desse sistema familiar vai muito além. Mas eu vou ficar aqui para que fique bem mais claro e que seja de fácil entendimento. Bert Helling afirma que nós somos 50% mãe e 50% pai. Isso quer dizer que herdamos não só questões físicas, e sim também todos os padrões comportamentais, ou seja, as dores, as alegrias, as tristezas, enfim, todas as experiências que esses pais viveram, porque eles também foram filhos. E aí que entra algo extremamente importante que eu acho assim de uma grandeza para caminhar na vida, que é a questão honrar pai e mãe. E aí você pode me perguntar, tá, Sônia, como eu vou honrar meu pai se eu apanhava, se ele agredia minha mãe, fazia tantas coisas que eu não concordo e que me deixou marcas profundas? Eu compreendo, porém você precisa entender que esse pai, ele te deu o bem mais precioso e é por isso que você está aí, que é a vida.
A partir do momento que eu entendo isso, eu começo a trazer para a consciência grandes questões desse sistema familiar, entendendo que se aconteceu isso comigo, é porque de alguma forma esse pai aprendeu a ser desse jeito. E o que acontece quando situações assim fazem parte da nossa vida? Nenhum pai faz isso por um filho por realmente querer. Provavelmente quando um pai ou uma mãe tem uma situação assim, é uma criança muito ferida, tá? Que vai agir nesse momento. E jamais um adulto consciente fará isso. Todos esses emaranhados fazem com que você, ao invés de caminhar para a frente, você fique preso, tá? Nessa estrutura familiar aqui, preso no seu sistema, não conseguindo caminhar na vida. E esses padrões a gente leva por toda a nossa vida. Se você hoje está numa empresa, se você está em um relacionamento e sempre está atraindo situações conflituosas, provavelmente você está voltada para o seu padrão familiar e você está repetindo todo o seu padrão. E quando eu trago para a consciência esses padrões, eu consigo compreender que por alguma situação que aconteceu na história desse pai e dessa mãe, fez com que eles agissem dessa forma. A partir do momento que eu consigo ter a compreensão de que essas pessoas me deram a vida, eu consigo trazer para o coração. Trazer para o coração não quer dizer que você tenha a obrigação de conviver. Maravilhoso se você puder conviver com os seus familiares. Porém, se você não conseguir, tendo no coração, você está apto para caminhar na vida e não repetir esses padrões na empresa, nos relacionamentos e até com a própria família, né? A sua própria família que virá aqui. Uma garota segurava em suas mãos 2 maçãs. A sua mãe entrou e lhe pediu com uma voz doce e um belo sorriso: "Filha, você poderia dar uma de suas maçãs para a mamãe?" A menina levanta os olhos para sua mãe durante alguns segundos e morde subitamente uma das maçãs e em seguida morde a outra. A mãe sente seu rosto esfriar e perde o sorriso. Ela tenta não mostrar à sua filha a sua decepção quando ela morde as 2 maçãs. Porém, em um momento em que a mãe não esperava, a pequena olha sua mãe com um lindo sorriso de anjo e diz: "Mamãe, toma essa. Essa é a mais doce." Veja bem, o nosso julgamento mostra muito sobre algo sobre você, nada sobre a pessoa que você julgou, porque a história dela permanece indisponível para você. Todos os contextos estão fora de alcance. Você está se deparando com uma fração pequena e momentânea da situação. E a sua interpretação, ela será a sua interpretação. Ela vai mostrar algo sobre você, sobre como você compreende isso. E uma vez que você compreende que a situação é momentânea, o julgamento quase desaparece. Veja bem, você não julga a si mesmo por seus atos, você se julga pelo seu ser. E o seu ser é tão grande, enquanto que o ato pode ser tão pequeno. Ele não define nada, pode ser apenas uma situação momentânea. E eu fico pensando muito sobre o quanto o julgamento pode nos ensinar. Com qual direito? Como eu vou julgar alguém
por uma atitude, se eu não sei a história de vida dessa pessoa, eu não sei como ela pensa, como ela age, como ela se relaciona, os desafios que essa pessoa enfrentou e chegar até aqui para sair julgando por uma atitude momentânea se eu não sei o contexto todo da história. Eu percebo quanto a gente pode aprender o tempo inteiro sobre o julgamento. Sempre que julgamos alguém, lembramos sempre que não é em respeito a outra pessoa, estamos julgando em relação ao que somos, é em relação ao nosso ser. Perceba que nessa história da menina e da mãe com a maçã, a mãe ficou triste, muito triste, lamentou. E a filha, o que ela queria? Proporcionar o melhor para sua mãe, a melhor maçã. E mesmo assim, se você é uma pessoa que julga o tempo inteiro, as pessoas podem fazer sempre o melhor para você, pois de acordo com o seu ser, com aquilo que você entende como certo e a sua crença, a sua verdade absoluta, você sempre vai julgar como algo que talvez não seja muito legal. Então, que faça muito sentido na sua vida. E quando eu ouvi essa história, eu percebi o quanto eu aprendi com ela. Um monge decide meditar sozinho. Longe de seu mosteiro, ele toma um barco e vai até o meio do lago. Fecha os olhos e começa a meditar. Depois de algumas horas de silêncio imperturbável, ele de repente sente o golpe de outro barco batendo no dele. Com os olhos ainda fechados, ele sente a raiva crescer dentro dele. E quando ele abre os olhos, ele está pronto para gritar, para brigar com o barqueiro que ousou atrapalhar a sua meditação tão tranquila. Mas quando ele abriu os olhos, viu que era um barco vazio, não amarrado, que flutuava no meio do lago e bateu no barco dele. Neste momento, o monge alcança a autorrealização e entende que a raiva está dentro dele. Ele simplesmente precisa da batida de um objeto externo para provocá-lo. Depois disso, sempre que acontece alguma situação ou conhece alguém que irrita ou provoca sua raiva, ele se lembra: a outra pessoa não passa de um barco vazio. A raiva está dentro de mim. Ou seja, eu externizo o que está dentro de mim. Levando essa história para a vida real, quantas vezes aconteceu isso com você? De várias pessoas ou situações provocarem raiva e você fica pé da vida com aquela pessoa. Você sente vontade de esganar e muitas vezes você se desequilibra e aquela pessoa é o foco. Veja bem, essa pessoa está sendo somente o instrumento para que você perceba que existe raiva e ela precisa de alguma forma ser olhada. E uma grande provocação que eu sempre faço: você usa a raiva ou ela te usa? Exatamente. A energia da raiva, ela pode ser usada a nosso favor, tornando-nos muito melhores. Quando alguém te desaprova, sabe, te provoca, talvez fala coisas que te magoa, desaprova a tua competência, se você usar a raiva a seu favor, você vai se dedicar, você vai estudar, você vai se tornar uma pessoa muito melhor. Então perceba, eu uso a raiva ou ela me usa? E outra questão que eu vejo muito no dia a dia é, por exemplo, o barulho externo.
Para pessoas que não têm inteligência emocional, o externo sempre vai causar muito desconforto e ele nunca vai perceber que nós somos o centro, nós somos o alinhamento. A partir do momento que eu realmente percebo que está em mim, que parte de mim, não tem barulho externo. E isso aqui, gente, o que pode representar? Não somente um barulho externo, pode ser o comportamento, pode ser situações, pode ser desafios, não importa o que aconteça. O que realmente importa é como você enfrenta o que acontece. O que realmente é os recursos internos que você usa diante disso. Então permita usar a energia da raiva a seu favor. O poder da crença. O que é uma crença? O poder de convicção, a certeza absoluta que temos sobre algo, sobre coisas, sobre pessoas, enfim. Como isso é formado? Na nossa base, na nossa infância, principalmente em tudo que ouvimos, sentimos, vimos repetidas vezes. Talvez o que eu acredito verdadeiramente hoje não esteja me auxiliando, porque é uma crença limitante. E aí eu entendo que alguns desconfortos acontecem. E também tem crenças fortalecedoras, né? Algumas pessoas dizem possibilitadoras, que são aquelas crenças que realmente fazem com que nós possamos evoluir na vida. Lembro muito bem a primeira vez que eu ouvi falar em crença. Eu tinha 18 anos e foi num treinamento de desenvolvimento humano. Lembro que a profissional incrível, uma inspiração. E ela começou a falar sobre crença e tinha alguma coisa naquela pessoa que me incomodava. Era uma mulher linda, de um cabelão preto, um terno muito alinhado e um batom vermelho, uau, na boca. E conforme ela foi falando sobre crenças e fazendo alguns exercícios, eu comecei a lembrar de uma história que eu ouvia o tempo inteiro na infância, de que quem usava batom vermelho ou era puta ou mulher da vida. Que pesado isso, né? Pois bem, eu tinha ranço a batom vermelho, não usava nem a pau e não sabia o porquê que quando eu olhava para aquela pessoa causava um impacto tão grande em mim. A partir do momento em que eu comecei a fazer os exercícios sobre tudo que eu ouvi, senti e vi repetidas vezes sobre dinheiro, relacionamento, vida, enfim, em diversas áreas da vida, eu entendi que era um padrão que veio de um sistema familiar, que aquilo não era meu. Essa profissional, no mesmo momento, nos orientou a fazer um processo de entrega e eu já, na mesma hora, saí de lá com aquela impressão de que algo muito incrível tinha acontecido e era só uma tomada de consciência. Só uma tomada de consciência? Se engana quem pensa que é só uma tomada de consciência. Aí eu entendi que eu era a rainha das crenças. Eu pensava que por eu ter um relógio legal, uma pulseira legal, eu ia deixar de ser humilde, eu ia deixar de fazer parte daquelas pessoas que estavam perto de mim. E realmente, aquelas pessoas que estavam perto de mim naquele momento, quando eu comecei a entender que as crenças que eu tinha me limitavam, eu comecei a andar, eu realmente tornei uma pessoa que queria ser o que não era na visão daquelas pessoas que me acompanhavam. Foi aí então que eu decidi desenvolver a minha carreira pessoal e profissional
e transformei os meus resultados, porque eu entendi que aqueles padrões, aquelas crenças não eram minhas. Eu tinha adquirido, porém elas foram importantes, me trouxeram até aqui, mas que daqui para frente eu podia seguir. Então o meu questionamento a você é o seguinte: quais são suas crenças possibilitadoras? Beleza? Quais são suas crenças limitantes? O que você pensa em todas as áreas da vida? O resultado das nossas vidas, das nossas conquistas ou não, são baseadas em nossas crenças, ou seja, a forma com que a gente vê o mundo. Então, busque essa reflexão profunda, como você está se sentindo e como está sendo os seus resultados, e se isso está fazendo você caminhar na vida ou se está fazendo com que você empaque e fique no mesmo lugar. Um homem plantou uma rosa e passou a regá-la constantemente. Antes que ela desabrochasse, ele examinou e viu um botão que em breve desabrocharia. Mas notou espinhos sobre o talo e pensou: como pode uma flor tão bela vir de uma planta rodeada de espinhos tão afiados? Entristecido por esse pensamento, ele se recusou a regar a rosa e antes mesmo de estar pronta para desabrochar, ela morreu. Veja bem, assim é com muitas pessoas. Dentro de cada alma há uma rosa. São as qualidades dadas por Deus. Dentro de cada alma temos também os espinhos, são as nossas falhas, as nossas sombras. Muitos de nós olhamos para nós mesmos e vemos apenas os espinhos, os defeitos. Não nos desesperamos achando que nada de bom pode acontecer e vir do nosso interior. Nós nos recusamos a regar bem dentro de nós mesmos e, consequentemente, a gente morre. Nunca percebemos o nosso potencial. Algumas pessoas não veem a rosa dentro delas mesmas, portanto, alguém mais deve mostrar a elas. É um caminho. Muitos de nós olhamos para nós mesmos e vemos apenas espinhos, os defeitos. Nós nos recusamos a regar bem dentro de nós e, consequentemente, o nosso eu interior acaba morrendo. Nunca percebemos o nosso potencial. Algumas pessoas não veem a rosa dentro delas mesmas, portanto, algumas mais devem mostrar a elas. Pessoas que surgem no meio do caminho. Um dos maiores dons que uma pessoa pode possuir ou compartilhar é ser capaz de passar pelos espinhos e encontrar rosa dentro de outras pessoas e dela mesma. É o caminho, é a vida. Olhar uma pessoa e conhecer suas verdadeiras falhas, acertar que aquela pessoa passa por vários desafios em suas vidas e entendermos que sim, que o caminho ele é feito de muitos espinhos. Mas e se você pensar diferente? Quando a vida te proporcionar espinhos, se a vida te der cacetada, se alguma pessoa for grosseira contigo, se você, ao invés de retribuir com a mesma moeda, você transbordar e nutrir essa pessoa com muito amor. Eu penso sempre, e é algo que eu sigo e que faz muito sentido, sempre que alguém te proporcionar espinhos, ofereça flores, porque afinal de contas, pode até parecer clichê, porém para mim faz todo sentido. A gente só dá o que tem aqui dentro. Eu só consigo compartilhar o que transborda e o que reverbera em mim. Então, diante disso, quais são os pensamentos, quais são os sentimentos que têm reverberado na sua vida? Tudo nesta vida pode nos ensinar muito, desde que estejamos dispostos para receber, até um lápis.
o menino olhava a avó escrevendo uma carta. A certa altura perguntou-lhe: vovó, você está escrevendo uma carta sobre o que aconteceu conosco? Por acaso é alguma história sobre mim? A avó parou a carta, sorriu e comentou com o neto: estou escrevendo sobre você, é verdade. Entretanto, mais importante do que as palavras e o que eu estou escrevendo é o lápis que eu estou usando. Gostaria que você fosse como ele quando crescesse. O menino olhou para o lápis intrigado e não viu nada de especial. Para ele, aquele lápis era um lápis normal, como qualquer um outro. A avó olhou com atenção e disse o seguinte ao neto: tudo depende do modo como você olha as coisas. Há 5 qualidades nele que, se você conseguir mantê-las, será sempre uma pessoa de paz com você e com o mundo. A primeira qualidade: você pode fazer grandes coisas, mas não deve nunca esquecer que existe uma mão que guia seus passos. Esta mão nós chamamos de Deus, e Ele deve sempre conduzi-lo em direção à sua vontade. Segunda qualidade: de vez em quando eu preciso parar o que estou escrevendo e usar o apontador. Isso faz com que o lápis sofra um pouco, mas no final ele está mais afiado. Portanto, saiba suportar algumas dores, porque elas o farão ser uma pessoa muito, mas muito melhor. Terceira qualidade: o lápis permite que usemos uma borracha para apagar aquilo que estava errado. Entenda que corrigir uma coisa que fizemos não é necessariamente algo mal, mas algo importante para que possa nos manter no caminho certo e da justiça. A quarta qualidade: o que realmente importa no lápis não é a madeira ou sua forma exterior, mas o grafite que está nele. Portanto, sempre cuide daquilo que acontece dentro de você. Olha que lição. Quarta qualidade: o que realmente importa no lápis não é a madeira ou a sua forma exterior, mas o grafite que está dentro. Portanto, sempre cuide daquilo que acontece dentro de você. Finalmente, a quinta qualidade do lápis: ele sempre deixará uma marca. Da mesma maneira, saiba que tudo que você fizer na sua vida, você deixará marca, traços na sua vida e na vida das pessoas. E diante dessa história eu concluo com uma máxima que eu sou apaixonada, que é uma fala da Cora Coralina, que diz o seguinte: as pessoas irão esquecer o que você disse, as pessoas irão esquecer o que você fez, porém elas nunca mais esquecerão como você as fez sentir. Quais são as marcas que você tem deixado na vida das pessoas? Talvez algumas marcas que algumas pessoas deixaram em nossas vidas não sejam tão positivas. Faz parte da jornada, era necessário de alguma forma. A grande questão é: quais as marcas que eu, ser humano com olhar adulto, estou deixando na vida das pessoas? Pense sobre isso, e se essa mensagem fizer sentido, compartilhe com pessoas especiais que talvez estão necessitando ouvir isso. Um velho sábio ensinava ao seu povo ser trabalhador e cauteloso. Nada de bom pode vir a uma nação cujo povo reclama e espera que os outros resolvam seus problemas. Isso era o que ele acreditava verdadeiramente. E ele seguia dizendo o seguinte: as coisas boas da vida costumam ir a quem lida com os desafios por conta própria. Uma noite, enquanto todos dormiam, ele pôs uma enorme pedra na estrada, impedindo a passagem. Escondeu-se e ficou observando as reações.
Primeiro apareceu um fazendeiro com uma carroça carregada de sementes. Ele se desviou da pedra e saiu praguejando. Por que esses preguiçosos não mandam retirar essa pedra da estrada? Só reclamou, nada fez e seguiu. Veja bem. Logo depois veio um jovem soldado que tropeçou na pedra, se irritou, espraguejou, reclamou, ficou pé da vida. Mas nada fez para desconstruir o caminho, a pedra que ali estava. Todos que passavam por lá resmungavam, reclamavam, mas ninguém fez nada para retirar a pedra da estrada. Em seguida, apareceu a filha de um moleiro, que, embora cansada, resolveu remover a grande pedra. Empurrou para o lado, puxou para cá, ajeitou e, depois de tanto insistir, conseguiu livrar a pedra do caminho. Quando ela empurrou, uma grande surpresa tinha embaixo da pedra. Encontrou uma caixa debaixo da pedra, ergueu-a, era pesada, pois estava cheia, e lá dizia o seguinte: esta caixa pertence a quem retirar a pedra do caminho. Ela abriu a caixa e descobriu que estava cheia de ouro. Ficou muito feliz. Foi para sua casa saltitante. Quando o fazendeiro, o soldado e outras pessoas souberam do ocorrido, correram para o local, resolveram tirar uma outra pedra, o pedaço que tinha restado, ou no anseio de buscar algumas migalhas de ouro, e nada acharam. O sábio disse: meus amigos, com frequência encontramos obstáculos e fardos pesados no nosso caminho. Podemos reclamar em alto e bom tom, ou podemos decidir desviar deles, como assim vocês fizeram. Ou podemos erguê-los e descobrir o que eles significam. A decepção é normalmente o preço da preguiça. O que isso quer dizer em nossas vidas? Quantas vezes nos deparamos com grandes desafios? Algumas pessoas acham que têm muitos problemas em suas vidas, porém não têm a percepção de que os grandes desafios são as maiores oportunidades de crescimento, de construção, de experiência que um ser humano pode ter. Que possamos reclamar menos e realmente enfrentar as situações agradecendo e saboreando os aprendizados, que por mais dolorosos que sejam os desafios, eles sempre trazem muito saber, e isso faz todo sentido. É momento de reescrever a sua história. Como lidar com pessoas tóxicas? Primeiramente, precisamos entender o que é uma pessoa tóxica. É toda aquela pessoa que tira você do eixo, que te testa o tempo inteiro, te provoca, faz você sair do seu centro. Algumas questões bem importantes precisamos avaliar quando convivemos com pessoas tóxicas. Por exemplo, primeira coisa, eu preciso me perguntar: o que faz com que essa pessoa seja dessa forma? Por que ela se comporta? Qual o contexto, a história de vida? A partir do momento que eu consigo fazer essa reflexão e ter essa compreensão, eu provoco uma sensação não de cuidado, não é essa questão. O que você pode fazer para se relacionar com pessoas tóxicas? Toda a toxicidade, ela precisa ser alimentada. Então essa pessoa vai vir para o seu lado com situações como notícias ruins, falando mal de outras pessoas, nada dá, ninguém presta, é impossível agradar esse ser humano. E se você fica pé da vida e você nutre, você está nutrindo a toxicidade, essa pessoa vai ficar cada vez mais. Por exemplo, ela vem uma segunda vez
com muita situação negativa e você aqui fica dizendo: ai, fulana, não é bem assim, vai melhorar, porque não sei o que, porque não sei o que. Você está nutrindo a toxicidade e mais tóxica ela fica. Uma grande dica que você pode fazer, que essa pessoa vai de verdade te deixar em paz, tá? Não é que ela vai mudar, não, ela vai mudar o alvo, tá? Ela vai ir para outra pessoa, porém ela não vai deixar de ser tóxica. Ela só vai deixar de ser tóxica no momento em que ela decidir deixar de ser. Então, quando essa pessoa vier 1, 2, 3, 4, 5, pode vir até uma 6, 7, 8 vezes para você, com muita toxicidade, e você não nutrir isso, você vai fazer com que ela te deixe em paz. E ela vai pegar uma outra pessoa para ser o seu alvo. E aí você pode me questionar, tá, Sônia? Como eu vou fazer se essa pessoa está do meu lado? Primeiro, se você puder se afastar dessas pessoas tóxicas, se afaste. Se você não conseguir se afastar dessas pessoas, te fortaleça, busque recursos internos, porém entenda que não adianta você de forma alguma nutrir, tá, com as suas boas ideias, com mudanças, com um olhar otimista para a vida, não vai funcionar. Então não nutra, deixa essa pessoa, respeite, entenda que de alguma forma ela traz isso com ela e só ela tem o direito e o dever de mudar quando ela achar que isso é o momento. Agora, uma observação bem importante, tá? Se na sua família tem muitas pessoas tóxicas, certo? No seu trabalho você encontra muitas pessoas que são tóxicas, certo? Nos seus relacionamentos você encontra isso. Onde você vai, você encontra isso, você precisa olhar para isso, porque pode ser um padrão repetitivo seu. E onde você for, você vai atrair esse tipo de pessoa. Por quê? Porque você vai estar respeitando o seu padrão familiar. Então, coloque essas dicas, viva com muita leveza, caminhe na vida e cada um com aquilo que tem para oferecer. E é bem importante a gente não julgar essas pessoas, e por isso que eu sempre falo que para mim consciência é tudo na vida, porque sempre que eu me deparo com uma pessoa muito tóxica, com raiva do mundo, eu fico sempre pensando, nossa, o que tem por trás dessa pessoa, a história de vida, as dores, as lágrimas. Tem que ter, e tem algo muito profundo que faz com que a pessoa fique com raiva dela, do mundo, de todas, ou seja, que sempre esteja pregando a discórdia, né, na vida das pessoas. Então faça isso, não nutra as pessoas tóxicas e você vai perceber que elas vão se afastar de você e você vai ficar muito mais leve. Sucesso, amor e riqueza. Se você fosse escolher uma dessas 3 palavras, qual você escolheria? Espera um momento e deixa eu te contar algo, e aí você faz a sua escolha. Uma mulher regava o jardim de sua casa e viu na frente 3 velhinhos com seus anos de experiência. Ela não o conhecia, mas lhe disse: não creio que os conheça, mas devem ter fome. Por favor, entrem em minha casa para que eu possa oferecer algo para vocês. Eles perguntaram: o homem da casa está? Ela respondeu: não, está no trabalho. Então não podemos entrar, disseram eles. Ao entardecer, quando o marido chegou, ela contou o sucedido. E o marido disse: então diga que os convidei para passar a noite. A mulher saiu e convidou os homens novamente. E eles disseram, um deles disse:
não podemos entrar em sua casa os três juntos. Por quê? Ela quis saber. Um dos homens apontou a um dos amigos e explicou. O nome dele é a riqueza, e apontou para o lado. Apontou para o outro lado e disse: o nome dele é o sucesso e eu sou o amor. Um dos três tomou a fala e concluiu: agora entre e decida com seu marido qual de nós três deseja que fique em sua casa. A mulher entrou e contou ao marido o que lhe foi dito. E ele disse que ótimo! Já que é assim, então convidamos a riqueza para entrar em nossa casa. Estamos precisando de riqueza por aqui. Sua esposa não estava de acordo e disse: querido, não, vamos convidar o sucesso para fazer parte da nossa casa, na nossa mesa no dia de hoje. Nesse meio tempo veio a filha do casal no corredor, que estava escutando de canto, e disse: papai, mamãe, seria melhor convidar o amor? Nossa casa estaria tão incrível com o amor. E aí o casal decidiu seguir o conselho da filha e ir lá e convidar o amor. E disse: amor, venha, seja nosso hóspede. A esposa saiu e lhes perguntou: por favor, venha. Alguma coisa aconteceu e ela ficou confusa. O amor levantou, começou a andar e atrás, surpreendida, ela ficou porque seguiram os três juntos. E aí ela disse: convidei somente o amor, por que vocês também vieram? Os velhinhos responderam juntos: se tivesse convidado a riqueza ou o sucesso, os outros dois teriam que permanecer lá fora. Mas como você convidou o amor, onde quer que eu vá, vamos com ele. Ou seja, onde quer que haja amor, também haverá riqueza e sucesso. Você vê, amor. Amor é ter amor por você, pela sua família, pelo que você faz, pela natureza, pela sua raiz sólida, quem você é em essência. Sucesso é ser uma boa pessoa, ter caráter, se sentir bem com você mesmo, com você mesma. Riqueza, a maior delas é acordar, estar vivo, viva, ter saúde, ter amigos, trabalho. Tudo isso não tem nada a ver com dinheiro. Então, eu convido vocês, deixem o amor entrar na sua vida, no seu trabalho, na sua jornada, e o resto, tudo é consequência. Tudo passa, pode até demorar, porém passa. Havia um certo rei muito poderoso, que tinha tudo na vida, mas se sentia sempre confuso. Um belo dia, ele decidiu consultar os sábios do seu reino e disse o seguinte: me sinto estranho e preciso ter paz de espírito. Preciso de algo que me faça me sentir alegre quando estiver triste e que me faça se sentir triste quando estiver alegre. Os sábios então resolveram dar ao rei um anel de presente, desde que ele seguisse todas as normas que por eles fossem ditas. E disseram as seguintes condições: debaixo do anel existe uma mensagem, mas você só deverá abrir o anel quando estiver em um momento muito intolerável. Se você abrir o anel em outro momento, perde o significado. Muito bem até aí. Quando tudo estiver perdido e a confusão estiver total acontecendo, a agonia, enfim, algumas outras situações, talvez você possa abrir o anel. E o rei seguiu o seu conselho e a sua jornada. Um dia, o país entrou em guerra e perdeu. Então, nesse momento, houve várias situações em que o rei pensou que talvez precisasse abrir o anel. Porém, ele entendia que ainda não era o fim. O reino estava perdido, mas ainda podia recuperá-lo. Fugiu do reino para se salvar.
O inimigo o seguiu, mas o rei cavalgou até que se perdeu dos outros companheiros. E nesse dia, o cavalo seguiu a pé, sozinho, e os inimigos atrás. Era impossível nesse momento ouvir alguma questão, até mesmo um ruído ou alguma coisa assim. Neste momento, os pés sangravam, mas ele precisava continuar a correr. O inimigo se aproximava e o rei, quase desanimado, chega à beira de um precipício. Os inimigos estão cada vez mais perto e não há saída, mas o rei ainda pensa: uau, que incrível, estou vivo. Talvez o inimigo mude de direção. Ainda não é o momento de ler a mensagem. E neste momento, o rei olha o abismo e vê leões embaixo. E não tem mais jeito. Os inimigos estão muito próximos. O rei abre o anel e lê a seguinte mensagem: isto também passará. De súbito, o rei relaxa. Isso também passará. E naturalmente, o inimigo mudou de direção. O rei volta e tempo depois reúne seus exércitos e reconquista seu país. Muito feliz, com a sensação que todo o esforço fez sentido e valeu a pena. Neste momento há uma grande festa. O povo dança nas ruas. O rei está muito feliz. Chora de tanta alegria. E de repente se lembra do anel. Abre-o e lê a mensagem: isto também passará. Novamente ele relaxa e assim obtém a sabedoria e a paz de espírito que ele tanto procura. Em qualquer situação, boa ou ruim, de prosperidade ou de grandes desafios, também passa. Turbulência nas emoções, ou seja lá o momento desafiador que você está passando na sua vida, tudo isso passa. E eu costumo dizer sempre que em momentos tristes, eles também são importantes para a nossa vida, porque só assim saberemos a importância que tem a alegria. E quando a gente entende essa consciência, tudo fará sentido. E eu desejo de verdade, do fundo do coração, que você tenha na sua vida, na sua jornada, muita paz, muita leveza e principalmente paz de espírito.